A alíquota do ICMS sobre a gasolina será de 18%. A medida, que atende à legislação federal, entra em vigência após a publicação no Diário Oficial do Estado. Vamos saber mais detalhes sobre essa mudança na alíquota do ICMS com a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobaíba. Secretária, seja bem-vinda mais uma vez no Jornal Alerta Geral. Os dias têm sido de agitação e principalmente na agenda da senhora, que nessa segunda-feira teve um dia bem puxado com essa movimentação, com reuniões e mais reuniões. Secretária, em relação à redução do ICMS sobre a gasolina, a partir de que momento nós teremos oficialmente essa medida aplicada? Bom dia. Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto, bom dia a todos e a todas que nos assistem. Olha, de fato, a gente já está gozando no estado do Ceará, no Brasil como um todo, de uma redução de alíquotas de base de cálculo do diesel e dos demais combustíveis a partir de 1º de julho, tá, Luzenor? Estamos cumprindo o artigo 7º, de uma lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional, e tem uma determinação também do ministro André Mendonça, numa ação direta de inconstitucionalidade. Então, a base de cálculo, tanto do diesel quanto da gasolina, que eu acho que é o que mais interessa ao pessoal, de fato, já foi reduzida no estado do Ceará. Secretária, bom dia. Eu queria saber o seguinte, a senhora disse que foi reduzida, mas, por exemplo, ainda não saiu o decreto, não foi publicado o decreto, né, aprovado aqui na Assembleia. Eu queria saber, vai ser por meio de decreto, por lei estadual? Qual é a diferença que vai existir nessa tomada de decisão? Pronto, vamos lá. Nós sempre defendemos, Beto, e precisávamos alinhar com a PGE, esse alinhamento foi feito ontem, né? Junto aos secretários de Fazenda, que há a necessidade de lei para que essa alteração seja introduzida. Por quê? Porque a lei, ela é o critério, né, estabelecido pelo Código Tributário Nacional para alterar alíquotas, tá? Então, nós tivemos uma primeira redução já de base de cálculo, que já está vigente desde o dia 1º de julho, e hoje a governadora deve estar encaminhando o projeto de lei para a Assembleia Legislativa relativa à alíquota. Só explicando para quem está nos assistindo, como é que você calcula qualquer imposto. Você tem uma base de cálculo, sobre esse valor você aplica uma alíquota qualquer. Como é uma multiplicação, como é que você reduz o imposto? Ou você reduz base de cálculo, ou você reduz a alíquota, né? Ou você reduz os dois. No caso que a gente vai ver aqui no estado do Ceará, em todas as unidades da federação, é uma redução tanto da base de cálculo, como eu disse para vocês, já está vigente uma redução desde 1º de julho, e teremos aí uma redução de alíquotas, tão logo, né, a nossa Assembleia aprove a lei, que deve ser encaminhada aí nas próximas horas. Secretária, sim, pois não. Há poucos instantes nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o assessor econômico do Sindipostos, Antônio Costa, e ele nos falava que a aplicação dessa nova legislação só vai ser possível aqui no Ceará dentro de 3 ou 4 dias, porque os postos precisam zerar os combustíveis que foram entregues pelas distribuidoras quando estava valendo uma alíquota maior do ICMS. Como controlar essa transição aí em relação a esse estoque? Vai depender mais da consciência de cada empresário, no caso dos postos de combustíveis, ou vai existir uma fiscalização? Opa, a alíquota já vale 18%, já é de 18%. A senhora acaba de dizer que a partir do dia 1º de julho o estado do Ceará já está cumprindo essa legislação federal. Como administrar essa transição para os consumidores, que serão os maiores beneficiários, não serem prejudicados nesse caso da gasolina? Pronto, ele tem razão, porque foi até um movimento, ontem um jornalista me perguntou, Fernanda, as pessoas já estão dizendo que já vem redução no posto. Eu digo, olha, só se o cara está tirando da margem de lucro dele, porque muito provavelmente essa redução não foi sentida, porque ele está com um estoque que foi adquirido ainda sob a vigência, né, de valores mais altos. Então, como é que pode? Não é varinha de condão. Ele precisa, existe um processamento, existe esgotar o estoque até que isso venha a ser sentido pelas pessoas. Ele tem razão. Então, assim, eu acho que, como é um item que tem uma rotatividade muito grande, normalmente não tem grandes estoques, não é difícil, não é improvável que vejamos logo essa redução. Tanto que, né, vamos imaginar, essa redução de 1º de julho, você já consegue sentir alguma coisa. Agora, se essa percepção de diminuição do preço, Luzenor, ela é sustentável, como nós temos defendido desde o início, nós fizemos, o
Congresso Nacional aprovou todas essas alterações que causam graves prejuízos aos cofres, e aí eu vi essa reportagem, antes de nós entrarmos aqui, uma publicidade da Prefeitura de Fortaleza falando de entrega de novas escolas, falando de entrega de novos hospitais. Infelizmente, nós ainda temos um déficit democrático extremamente grande, né? Que a gente vê várias leis sendo aprovadas aí, excepcionando regras de boa gestão fiscal, excepcionando regras de responsabilidade, e às vezes as pessoas não têm dimensão que esse preço ele vai ser pago por toda a população. Seja um preço em dinheiro, seja pela falta ou pela dificuldade em acessar serviços públicos, porque, de fato, isso tudo é custeado com o dinheiro dos impostos, né? Ainda mais no ICMS, que é um imposto que afeta diretamente educação, saúde e segurança pública. E aí, nessa conversa toda, os secretários de Fazenda sempre defenderam que a Petrobras deveria estar na mesa de discussão. Porque o que é que a gente vai continuar vendo? A gente vai continuar vendo a Petrobras tendo lucros recordes, isso aí é fato. A gente sabe que os aumentos se seguirão, a guerra na Ucrânia continua. Todas essas alterações, elas causam uma grave incerteza fiscal no Brasil, o que faz com que a nossa cotação do dólar aumente. E aí, gente, não tem bala de prata, né? Não tem, infelizmente, parece que ainda estamos fazendo as piores escolhas. E isso acaba gerando problemas para todos nós. Então, assim, gozaremos dessa redução, mas o próximo aumento que nós tivermos aí indicado pela Petrobras, muito provavelmente vai comer toda essa diminuição de alíquota que a gente está vendo agora. Logicamente, os estados, a ordem de redução por conta da Lei Complementar 194 é da ordem de 100 bilhões de reais, 25 bilhões aí para os municípios, né? Os municípios também ficam numa situação extremamente grave. Então, é algo para a gente pensar, né? Eu entendo o movimento, acho que o Brasil ele precisa de uma reflexão acerca da carga tributária, mas, infelizmente, temos tomado aí as piores decisões, especialmente em termos de sustentabilidade fiscal, boa responsabilidade fiscal no nosso país. A visão do também assessor econômico do Sindipostos, Antônio José Costa, é que esse desconto no preço da gasolina a partir da redução do ICMS vai se converter em mais consumo para a população e, como consequência, esse dinheiro volta também em forma de ICMS para os cofres dos estados, para os cofres dos municípios. Essa é uma afirmativa correta? É real essa avaliação, secretária? Olha, eu acho que ela, na teoria, ela é uma assertiva que tem sustentação, né? Em tese, as pessoas acorrem para consumo e tal. Agora, tem um fenômeno que está acontecendo no Brasil, que eu tenho certeza que a pessoa, eu diria, classe média baixa, ela vai compreender o que eu estou dizendo. Existe um alto nível de endividamento, Luzenor, e existe também uma necessidade muito grande de itens básicos. O combustível, especialmente a gasolina, ele não é um item essencial. A legislação imputou ele como essencial, mas a gasolina, o diesel, sim, ele é um item essencial. Mas muito dificilmente uma pessoa, classe média baixa, uma pessoa que passa dificuldade hoje, uma pessoa que está tendo dificuldade para fazer 2 refeições ao dia que seja, a gente tem 60 milhões de pessoas no Brasil com uma insegurança alimentar altíssima, quer dizer, pessoas que estão passando fome, muito dificilmente essas pessoas vão deixar de consumir ou consumir mais gasolina ou menos gasolina. Então, vão passar justamente a consumir outros itens básicos, se é que se tem algum tipo de acesso a isso hoje, né? A gente está vendo o nível de endividamento das nossas famílias recorde, então precisa pagar o sistema financeiro, a verdade é essa. E assim, no sentido teórico, eu diria, eu posso até concordar com ele, que sobraria mais renda, isso tem sido vendido como algo que vai acontecer, mas vendo a realidade brasileira, vendo as pessoas que estão no meio da rua, vendo tudo isso, dificilmente eu creio. E aí quando você faz, vamos imaginar que esse dinheiro acorra para adquirir alimentos. A tributação dos alimentos ela é bem menor, muitas vezes isento, então não existe nem tributação com relação a isso. Então, muito dificilmente o fisco revê esse dinheiro.
Beto, tem apenas 1 minuto e meio aqui. Eu queria finalizar com a pergunta que a resposta vai ser curta. Com a redução da alíquota do ICMS sobre a gasolina para 18%, o Ceará deixa de arrecadar entre julho e dezembro qual o valor? Vamos lá. Com a redução da alíquota para 18% e com a redução da base de cálculo que a gente está assistindo aí, a queda de arrecadação é em torno de 100 milhões por mês. Então, a gente deve ter mais de R$500 bilhão que não serão arrecadados até o final do ano só por conta da gasolina, Luciano. Exclusivamente por conta da gasolina. R$500 bilhão. Mais de R$500 bilhão. É muito dinheiro. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobaíba. Mais uma vez, nosso muito obrigado pela sua atenção com os nossos ouvintes que se encontram aí em todas as cidades do Ceará, nos acompanhando pelas 22 emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral e também pelas nossas redes sociais do Ceará Agora. A senhora secretária, uma boa terça-feira, um bom trabalho. Obrigada, gente. Jornalista Beto Almeida, os números redondos, o Ceará vai perder nesse segundo semestre R$600 milhões, o equivalente ao 13º salário, a metade do 13º salário de uma folha salarial. Por isso que os secretários da Fazenda fazem essas queixas em relação às mudanças na alíquota do ICMS. Pois é, você vê que é normal, eu considero normal que os secretários de Fazenda, Luciano, reclamem. É óbvio, está inclusive no papel deles. Agora, eu também vejo que não é só uma questão de tese do Sindônibus, não. O que deixa de ser do Sindipostos, seja lá o que for o sindicato aí. Mas vamos lá. Nesse caso aí, especificamente, a gente claramente, eu concordo com a visão do assessor econômico do Sindipostos. O que deixa de ser arrecadado com a gasolina vai com certeza ser consumido em outros produtos que, por sua vez, pagam também ICMS. Você hoje vai comprar um pãozinho que sobra, tá lá, você paga o ICMS. É só olhar na sua nota fiscal. Você vai comprar uma balinha na esquina, aquela balinha, tá lá o cálculo do ICMS. Então, na realidade, esse dinheiro não vai sair do Estado. Ele não vai deixar de circular dentro do Estado do Ceará. Então, vai trazer economia, perda, que supostamente é uma perda para os estados, mas, de outra ponta, com a economia gerada, esse consumidor vai às compras e ele vai acabar pagando também o ICMS. Uma pergunta que eu ia fazer e acabou que não deu tempo, era como era que ia ficar, Luciano, essa redução no caso da energia elétrica. Porque a própria Enel, aqui no estado do Ceará, diz que ainda falta ser definidos não sei se esclarecidos alguns pontos, como, por exemplo, a questão da distribuição de energia, como é que iria ficar essa questão da redução do ICMS, não apenas sobre o fornecimento, mas sobre a distribuição. E aí não deu tempo a gente perguntar para a secretária. Ficou para outra oportunidade, Beto. Também você não deixou fazer pergunta. Aí o tempo é com o Marcos Furlan. São 7 horas e 46 minutos. A você, Beto Almeida, uma boa terça-feira.